Olá, amigos e irmãos, uma alegria, um prazer estar começando a recapitulação da nossa última lição do nosso trimestre, né? Essa lição que falou do crescimento em um relacionamento com Jesus. E hoje nós estamos encerrando esse ciclo das 3 lições. E de forma especial, hoje estamos aqui com 2 amigos, né? Estamos aqui com o pastor Evaldo, nosso presidente da associação. Uma alegria, pastor Evaldo, receber aqui. E também estamos com a professora Jasna, né, que é a departamental da área infantil para a associação e também esposa do pastor Evaldo, né? Uma alegria receber vocês aqui. Vamos nesse momento fazer uma oração. Quero convidar o pastor Evaldo que faça essa oração inicial para nós. Oremos então. Eterno Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, este privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos a presença do Teu bom Espírito entre nós e também com os nossos amigos que vão estar estudando a Tua Palavra juntamente conosco, para que possamos entender e não só entender, mas colocar em prática também. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Esse trimestre, ao finalizar, em realidade, esse trimestre, estudamos a lição dessa semana, com certeza a gente precisa fazer uma avaliação de como está nosso relacionamento com Deus, o nosso crescimento em comunhão. E essa semana, que fala sobre para toda a eternidade, o verso para memorizar está em 1 de João 3,2, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Né? E nessa semana nós vamos fazer uma revisão de como será o céu, do que Deus espera de nós, né? E faz um contraste com o que nós estamos vivendo hoje, tá? Hoje, mais do que nada, nós precisamos fortalecer e aprofundar nosso relacionamento com Deus. É interessante perceber o seguinte, aqui o verso para memorizar, quando diz assim, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, hoje nós sabemos do ideal de Deus, né? Nós estamos assim na labuta, na luta, mas de fato ainda não conseguimos viver e fazer aquilo que o Senhor idealizou para cada um de nós. Mas nós temos a bendita esperança, né? Que se assim continuarmos buscando, suplicando, certamente nós iremos alcançar a recompensa para a eternidade. E quando a gente vê esse texto ali, o que Deus espera de nós, então? É interessante que quando fala assim, não se manifestou o que havemos de ser, se complementa assim, se Ele manifestar, seremos semelhantes a Ele, né? Ele espera isso de nós, né? Essa semelhança, só que assim, essa semelhança com Ele não é uma transformação de caráter que nós vamos ter no céu, essa transformação ocorre hoje, né? Então, essa transformação que Ele espera de nós, né? Dia a dia, essa permanência com Ele, esse preparo para o encontro, então, a eternidade veremos essa glorificação em nós, né? O corpo corruptível vai se revestir, o corpo mortal vai se revestir da imortalidade, mas seremos agora vistos totalmente como semelhante a Cristo. E interessante que dentro do que se propus a autora, foi em todo esse trimestre reforçar aquilo que Deus espera de nós. Ellen White fala que nós deveremos refletir o caráter de Deus em nós. E isso é algo, como foi comentado, esse não é algo que vai ser de um dia para outro. É um processo contínuo de busca de um relacionamento profundo, que ela fala que ao contemplar Deus, Jesus, isso nos levará a desejar ser igual a Ele, né? É por isso que o processo da santificação dura toda a vida, né? Não é algo, como o pastor já falou, não é algo de um instante, de um momento. É um processo. Louvado seja Deus por isso, né? E a lição na segunda-feira nos fala sobre o Salmo 80, tá?
nos versos 1 a 3, 14 a 19 também. E ele faz uma proposta, né? É um salmo escrito por Asaf, que foi um dos designados por Davi, e há vários salmos escritos por ele, né? E quando a gente lê, ele fala certo que a gente faça a substituição do pronome nós, no plural, primeiro plural, agora para o primeiro singular. E aí ele fica diferente a leitura desse texto. Então, Salmos 80, quem já tem pode dar uma olhadinha ali. Mas é um salmo muito bonito. E a proposta que ele faz é que a gente substitua o pronome, né? Verso 1 a 3, principalmente o 3, quando disse: restaura-nos, ó Deus, faça resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Seria: restaura-me, ó Deus, faça resplandecer teu rosto e serei salvo. Aí quando a gente coloca na primeira pessoa fica totalmente diferente e em realidade bem impactante, para que seja essa leitura algo mais pessoal, né? E interessante que a lição ela coloca, né, essa busca de uma forma constante, não esperando essa transformação para um amanhã, para uma proximidade, né? Essa restauração é hoje, essa restauração tem que ser agora, né? E como assim? Todos nós precisamos de reavivamento, né? Ninguém, enquanto estivermos na Terra, vai chegar um momento que dizer: não, eu não preciso mais de ser reavivado, né? Porque a restauração ela é esse processo contínuo que todo dia eu tenho que encher. Porque a mentalidade que a Bíblia nos oferece é que nós somos vasos rachados, né? A gente enche, mas no decorrer dos momentos a gente vai se esvaziando. Então a gente tem que encher novamente. A gente restaura, mas daqui a pouco a gente deixou de ser restaurado. A gente tem que ser restaurado de novo, né? E precisa dessa restauração diária, até porque o ataque hoje do inimigo contra nós, os filhos de Deus, é impedir que a gente vá à presença de Deus e que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele, né? Hoje em dia, o que mais a gente não distrai é a tecnologia, né? E através desse meio, Satanás tenta manter todas as pessoas distantes da Bíblia, porque é através da Bíblia que a gente conhece a Deus e conhece a sua vontade. E é interessante, aqui no verso 19 do Salmo 80, ele diz assim: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Olha que beleza isso aqui. Então, primeiro vem a súplica, né? Vem o clamor: restaura-nos. Então, humanamente, com o esforço humano, com a dedicação humana, enfim, a gente não consegue. Tem que ser algo realmente com o auxílio do Espírito Santo, para que a gente possa, de fato, fazer o rosto resplandecer, estando na presença daquele que o faz. Então, assim, o rosto do ser humano só resplandece se ele estiver todos os dias na presença do Senhor Deus. Então, esse é o clamor. E ele diz assim: se isso acontecer de fato, aí nós seremos salvos. Então, é muito forte, poderoso essa afirmação, né? E a autora faz menção a esse texto porque ela fala que todos nós precisamos de um reavivamento em nossa vida. Porque muitas vezes é fácil cair na rotina. Ela faz menção na lição e até esquecer do que Deus fez por nós, o que já fez em nós e o que Ele vai continuar fazendo. Tem vezes que a gente se desanima na caminhada, mas a gente, escutei um amigo esses dias reforçando, nós devemos celebrar as pequenas vitórias, porque elas fazem a diferença. Se a gente ficar olhando só o negativo, a gente se desanima, mas se a gente celebrar e com as pequenas vitórias a gente continua a caminhada, né? E a lição termina dizendo exatamente isso, a celebração diariamente de Cristo. E a lição até diz: quando aceitamos isso, né, essa vitória, essas pequenas vitórias gradativas, né, aceitamos o que Jesus fez por nós e sabemos que cada um desses pecados são perdoados, nós estamos cobertos da sua perfeita justiça, né? Ou seja, é cada dia uma graça, cada dia uma porção, né? E isso eu não posso deixar para amanhã, isso não posso deixar para depois, né? Isso é o hoje. Então, é por isso que a lição de domingo ela fala, é o hoje, né? É hoje. Eu não tenho como
deixar isso para depois. Porque depois, imagina, é como o alimento. Se a gente não alimentar hoje, amanhã a gente vai estar bem faminto, bem complicado, né? Então, não posso deixar para amanhã esse reavivamento, essa busca, essa restauração, essa justiça, esse perdão do pecado que Cristo nos dá, né? Muito bem, vamos avançar? Lição de segunda-feira agora, né? Face a face. Na lição de segunda-feira, aqui traz um ponto, nos leva à criação, né? Onde Jesus encontrava com Adão e Eva face a face, né? E o próprio Moisés desejou ver a face de Deus, né? Nós fomos criados para viver perto de Deus, como foi ali Adão e Eva. No entanto, o pecado, ele rompeu esse relacionamento, né? Agora, o que a lição traz é que quando Deus criou, Ele pôs a eternidade no nosso coração. Eu quero ler com vocês esse texto de Eclesiastes 3, versículo 11. Eclesiastes, ele é muito forte esse texto, 3:11, que diz assim: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, olha que interessante, Deus pôs a eternidade no nosso coração, mas nós nunca vamos entender o mistério de Deus, nós nunca vamos ter o conhecimento de tudo que Deus fez, nós nunca vamos saber de todas as coisas, porque esse crescimento é um constante aprendizado. Mas o que mais me chama a atenção é o fato de que Deus, no nosso coração tem a eternidade. Por isso, assim, a pessoa que está longe de Deus, ela tem um vazio. Ela tem esse vazio imenso, porque Deus nos criou com o senso de um céu, com o desejo de céu. Mesmo a pessoa que nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de religião, ela tem esse desejo de uma adoração, ela tem esse desejo de um céu, né? Porque isso foi Deus que criou e colocou essa eternidade no nosso coração, né? Filipenses também trabalha essa ideia, né? Filipenses 3, versículo 20, né? A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, veja como a Bíblia constrói essa questão de como fomos criados. A nossa cidadania, Filipenses 3:20, diz que está no céu. Ou seja, sem o desejo da eternidade, sem o desejo do céu, o ser humano fica querendo preencher esse vazio com um monte de coisa, mas nunca vai preencher, porque não há nada na terra que possa ser tão grande como a eternidade. Então, por mais que ele seja rico, por mais que ele tenha fama, por mais que tenha prazeres, nunca vai saciar, preencher. Vai ficar um buraquinho lá dentro com o nome de Deus, e que se a pessoa não achava, continua vazio, né? Se não buscar, não entender, né? Sim, ela vai continuar sendo vazia, porque o que Deus pôs é muito grande, né? Não pode ser substituído e preenchido por nenhuma coisa que tem na humanidade, não pode substituir a eternidade. Por isso que Deus nos criou com essa eternidade no coração. E a lição, ela mostra alguns pontos aqui muito interessantes, né? Você foi feito para algo maior do que esse mundo possa oferecer, né? Então, olha que nós não fomos feitos para essa terra, para os prazeres do mundo, nós não fomos feitos para viver e se contentar. Por isso que a Bíblia diz, não se contenteis com este mundo, né? Porque fomos feitos para algo maior, nós fomos criados e codificados para essa eternidade, né? E aqui fala, né, à medida que o mundo se aproxima do fim, sabemos que uma pequena nuvem surgirá, né? E a gente fica almejando esse dia, né? Quando a eternidade vai começar, né? Quando uma pequena nuvem vier e esse corpo mortal vai ser glorificado, né? Esse corpo o corpo mortal vai ser revestido da imortalidade, e então nós vamos ver Jesus face a face. E é interessante, o subtítulo, né, da lição aqui para segunda-feira, face a face. Então, como nós fazemos parte desse processo, como nós estamos envolvidos nesse grande conflito,
E muitas vezes esse grande conflito, inclusive, está dentro de nós também. Mas o bacana que a lição vem explorando aqui é que essa necessidade do ser humano de também contemplar a Deus, né, estar face a face com Ele, é muito real. Isso aconteceu lá no Éden, e a promessa linda e maravilhosa que nós temos é que em algum momento da história, principalmente na volta de Jesus, nós novamente iremos estar face a face com Ele. E aí a lição inclusive trabalha, né? O que vai acontecer, por exemplo, quando Jesus voltar? Quem vai estar morto? Os que estarão vivos, né? Ela trabalha um pouquinho disso aí. Eu estou percebendo que a professora Jasna aqui, ela quer comentar um pouco sobre isso. Ele fala aqui, né, que nós veremos em 1 Tessalonicenses 4:17, né? Filipenses 2:10 e 11, diz que nós veremos Jesus, nós ouviremos sua voz e nós confessaremos que Ele é o Senhor. Eu acho que essa é a parte mais, digamos assim, que me chamou a atenção da lição, mais forte, porque eu não tinha pensado nisso. A gente pensa sempre, no soar da trombeta, os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, enfim, tudo. Mas ela fala menção que nós reconheceremos que Ele é Deus. E poderemos fazer isso face a face. E é interessante que quando Filipenses 3 fala sobre isso, fala todo joelho dobrará, não só os salvos, né? Todo joelho dobrará e toda língua confessará. Até mesmo os perdidos reconhecerão a glória de Deus, né? Até os perdidos reconheceram quão grande oportunidade nós perdemos, né? Então, toda língua, ela confessará naquele momento, é realmente verdade o que o mundo anunciou, né? Mas agora está consumado, né? Agora Jesus está voltando. Então, esse momento glorioso, ele vai chegar, né? E quem vai reconhecer Ele como Senhor, desse face a face, são os salvos. Porque os outros, como fala Apocalipse, claro, eles vão se esconder e vão pedir que as rochas caiam sobre ele, porque não se sentem dignos de olhar. Mas os salvos disse que vão olhar face a face. Ou seja, quando a gente gosta de olhar para alguém, não tem vergonha, olha no olho. Agora, se você tem vergonha de alguém, o primeiro que você faz é esquivar o olhar, você se esconder. Mas quando você tem a satisfação, você olha nos olhos e brilha. Então, deve ser assim, como um filho revendo o pai, uma mãe que está longe. Outra mensagem maravilhosa, né? Outra verdade extraordinária, é que ao longo das nossas vidas, nós temos pregado, a gente fala desse Jesus, desse Deus maravilhoso, etc. Tenta levá-lo a outras pessoas, mas nesse momento, nós estaremos com Ele, nós iremos vê-lo face a face, vai ser algo extraordinário, vai ser algo maravilhoso, né? Sabe, Evaldo, quando eu penso nisso e penso assim, o que nos motiva ao céu? Talvez algumas pessoas motivam ao céu em ver os queridos que se foram, alguns talvez em nunca mais ter dor, né? Encontrar com Paulo ou claro, outro. Talvez se perguntar para uma criança, ela vai falar dos animaizinhos, brincar, né? Com o leão, de brincar com o leão, subir na girafa. Talvez se perguntar para um adolescente, ele vai responder de uma outra forma, né? No sentido de que agora as preocupações, as ruas de ouro, né? A mansão que vai ter. Mas, assim, seja como for, o que a lição está apresentando, o foco maior, tudo isso é importante, ruas de ouro, a mansão que vamos ter, rever os que morreram em Cristo Jesus, mas o foco da lição é, eu vou ver meu Salvador, né? O hino preferido de Ellen White era, primeiro eu quero ver meu Salvador. No céu há muitas coisas que eu almejo ver, mas primeiro eu quero ver meu Salvador. E isso é algo grandioso, né? Olhar para a face de Jesus, né? Mas vamos avançar. Na lição de terça-feira, fala também sobre a noiva, né? Aqui é interessante porque quando João vê a Nova Jerusalém, ele chama a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, de a noiva, né? Em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 a 11, eu quero compartilhar também esse texto de Apocalipse 21, 9. Olha só que diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva,
a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu por parte de Deus. Olha que João chama a Nova Jerusalém de a noiva. E aí eu pergunto assim, mas se a Nova Jerusalém, que é a noiva, nós somos o noivo? Não, nós somos a noiva também, né? Nós somos a noiva. Estamos incluídos dentro do pacote. Porque a noiva é a igreja de Deus. O noivo sempre foi Igreja Cristo, viva. né? O noivo sempre foi Jesus. E a Nova Jerusalém aqui é chamada de noiva, mas o povo de Deus também é chamado de a noiva, a igreja. Por quê? Porque o povo de Deus foi feito para ser a Nova Jerusalém. Olha que interessante como a lição coloca. A igreja na terra será a mesma igreja no céu. A igreja que é chamada de noiva hoje vai ser a noiva que é a Nova Jerusalém, porque Deus não tem apenas parede, cidade, Deus tem um povo, e este povo ele chama de a noiva, né? a sua noiva. Interessante que tanto que no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus compara a relação com seu povo com a representação de uma relação conjugal, porque ela é eterna, mas ela é sagrada, é uma união que existe entre Deus e seu povo. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, esse relacionamento conjugal são apresentadas para representar o relacionamento de Deus com seu povo, com sua igreja, né? E quando a gente fala nessa questão de relacionamento conjugal, o casamento, ele marca um início de algo, né? Quando uma pessoa se casa, vou iniciar uma família, né? Vou iniciar algo novo, é um novo começo. E a lição traz exatamente essa ideia, né? De um novo começo para os noivos, né? Um novo começo para a noiva, que é a igreja, agora, ou seja, a nova terra não é um fim de um processo. Não. É um começo, né? É um recomeço, é tudo novo. Como a Bíblia diz que façam tudo, todas as coisas novas, né? Eu vejo na realidade como uma celebração de um ápice de um relacionamento que já acontece, né? E a terra nova seria para mim a cereja do bolo desse relacionamento, uma celebração já de uma caminhada que começou aqui na terra, mas que ela vai ter uma nova etapa na nova terra, né? É interessante que a forma como João trabalha essa questão conosco, porque quando ele fala de novo céu, nova terra, assim a gente não tem uma compreensão completa, exata de como será esse novo céu, essa nova terra, enfim, a gente imagina algumas coisas, mas quando ele fala de casamento, que é algo real, que praticamente todos têm vivido isso, ou como esposo ou esposa, ou filhos, ou enfim, aí a gente começa a entender, né? E ele faz essa comparação, ele vem trabalhando exatamente essa questão, tipo assim, já que você não entende muito bem sobre novo céu e nova terra, eu vou trabalhar de algo que você conhece, que é sobre casamento. Então isso clareia para todos nós, de fato, o que o Senhor tem preparado, né? E interessante também que a noiva, a forma como a noiva, né, se adornou, se preparou, né, a forma como ela esperou ansiosamente por esse evento, por esse momento, né? E por mais que clareia, pastor Evaldo, por mais que deixa claro, mas ainda a gente fica imaginando, clareia um pouco assim a forma de encarar, mas assim a noção do que será a nova terra. A gente fica pensando, uau, quantas surpresas, né? Quantas coisas a gente não pode... Até a lição traz assim, palavras humanas não conseguem descrever, a linguagem humana não consegue... A Bíblia tem um texto de 1 Coríntios 2,9 que é mais completo, e eu quero ler esse texto que diz assim, né? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que, por mais que a gente possa imaginar grandezas, né? Nossa, será impressionante, ainda assim é muito finito, é muito pequeno, né? A mente não tem essa capacidade de imaginar, porque foi algo que os olhos nunca viram. E isso é impressionante como a gente tem que pensar mais nisso, né?
Colossenses 3:2 diz que a nossa dinâmica deve ser essa, pensar mais nas coisas lá do alto, né? Não as coisas aqui da terra. Ellen White chega a dizer, né? Far-nos-ia bem passar pelo menos uma hora refletindo, né? Nas grandezas de Deus, né? Nas grandezas do céu. Imagina, porque quando a gente pensa na grandeza da nova terra, o que Deus preparou, a noiva adornada que é a nova Jerusalém, a gente pensa, uau, como será impressionante, como será magnífico tudo isso, né? Então, eu quero fazer parte, né, desse momento, né? Todos nós desejamos estar nessa nova terra, né? Por isso nós devemos nos preparar, né? Nós somos o povo de Deus, nós somos a noiva de Deus e o esposo nos convida para esse grande momento, né? Amém. Agora, fazendo aqui também uma ligação do que nós conversamos já na parte de segunda-feira, que é o fato de estar face a face, né, com o Cordeiro, com o Senhor Jesus. A lição agora na parte de quarta-feira trabalha seguindo o Cordeiro, né? E eu queria ouvir de vocês aqui, por exemplo, aqui diz que a maior de todas as bênçãos do céu será ver Jesus e agradecer-lhe face a face. Essa vai ser a maior de todas as bênçãos, por tudo que Ele fez por nós e continua fazendo até os dias atuais. Mas existe algo, existe outras bênçãos que nós receberemos na eternidade, né? E eu queria, juntamente com vocês, trabalhar um pouquinho essa questão na parte de quarta-feira. Uma dessas bênçãos que nós iremos receber tem a ver com a morte, tá certo? E eu queria ler aqui com vocês o que está no Isaías 25:8. E aí depois eu queria ouvi-los, né? Porque Isaías 25:8 diz assim, ó: tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Aí quando eu olho lá em Apocalipse capítulo 21:4, 21:4, Apocalipse, ele diz assim, ó, é isso mesmo, 21:4, ele diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, o que vocês gostam de destacar em relação a essa bênção, de não existir a morte, enfim? Isso acho que fica assim, o anelo de todo ser humano, porque ao criar, e como mencionou o pastor Cosino, Deus nos criou com a eternidade. Nós não fomos criados para morrer, não fomos feitos para morrer. E a gente percebe isso hoje que muitas pessoas, elas pagam experimentos porque eles não querem passar pelo processo da morte. E o texto nos disse que a morte não existirá. O sonho de muito ser humano é não morrer, não passar por esse processo. E a gente vê a luta das doenças, os dramas que as famílias moram, o sofrimento que traz, é algo assim difícil de imaginar, se não existir morte, porque a morte é algo comum e diário todos os dias para nós. Quando a gente dorme, no outro dia a gente precisa tomar banho porque tem muitas células do nosso corpo morreram. Então tudo morre nessa terra. E pensar que não vai existir morte é assim um pouco difícil de compreender. O texto que o pastor Evaldo leu fala: não existirá morte, não existirá dor, não existirá lágrimas, né? E interessante que não vai existir mais a dor, mas vai ter choro, né? Vai ter choro. Porque Deus vai enxugar as lágrimas. E de onde vem esse choro no céu, de Deus enxugando lágrimas ali no céu? Interessante porque eu acho que haverá um momento no céu que a gente vai olhar para as pessoas que nós gostaríamos de estar ali e não estão, né? Alguns momentos vai ter aquela nostalgia de dizer assim: eu poderia ter feito algo mais, eu poderia ter esforçado mais. Onde está minha filha? Onde está meu pai, minha mãe, né? E eu acho que naquele momento vai ter um choro, né? Naquele momento vai ter uma dor de dizer assim: o céu é lindo, mas poderia, os meus amigos, né, poderia ter conquistado. Então, quando fala assim, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, eu tenho essa impressão de que agora Deus diz assim: vem, filha, é um novo recomeço.
Agora, tudo que eu preparei para você vai preencher todo esse vazio que ficou, né? Mas por um momento, quando a gente chegar lá, talvez essa sensação assim, nossa, tudo isso é incrível. Sabe quando você vai para um lugar incrível e maravilhoso e fala assim, por que fulano não está aqui, né? Por que a pessoa que eu mais amo não veio ver essa grandeza, esse espetáculo de lugar que é isso aqui? E teve a oportunidade de ir, Sim. mas escolheu não ir. E aí você não fica... Sim, então eu acho que Deus vai ter misericórdia de olhar e vai enxugar essas lágrimas, né? Deus enxugará toda a lágrima e agora Ele vai fazer nova todas as coisas, né? Eu não sei vocês e aos nossos amigos que estão nos assistindo, mas eu já passei por esse momento de tristeza, né? 2018, mês de dezembro de 10, eu perdi o meu pai. E assim, já foram alguns anos, né? Mais de 7 anos aí. Mas fica a saudade, né? Fica a lembrança, enfim. E agora o Senhor está nos dizendo, está nos prometendo, filhos, nesse novo céu, nessa nova terra, né? Quando todo esse momento do mundo acabar, quando entrar numa outra etapa, a morte já não existirá mais. Então isso é uma promessa realmente maravilhosa, tremenda, né? E eu creio que esse também deve ser um dos nossos objetivos. Claro, o objetivo maior é reencontrar com Jesus, é estar diante dele, maravilhoso. Mas você pensar que também todos os teus entes queridos que um dia já se foram vão ressuscitar, né? Como fala Tessalonicenses, então vai ser algo realmente extraordinário. Então é uma promessa linda, e aí eu faço essa conexão, né, de estar face a face e agora seguindo o Cordeiro. Então é algo realmente maravilhoso. A questão aqui do seguindo o Cordeiro é tão impressionante, porque assim, Cristo colocou a eternidade, mas também colocou o pastoreio no nosso coração. E o pastoreio é algo tão forte, que lá no céu ainda vamos continuar tendo um pastor, né? E só que a lição ela traz isso de uma forma muito interessante, né? Ela fala que o Cordeiro será o nosso pastor, né? O Cordeiro nos pastoreará, né? E aqui traz aqui isso como ele nos guiará, né? O Cordeiro está no meio do trono, os apacentará, os guiará para as fontes da água da vida, né? Ou seja, nós seremos guiados para sempre com Jesus, né? Pastoreados para sempre com Jesus. Ele será aquele que vai conversar conosco, nos apacentar, cuidar do seu rebanho que finalmente foi restaurado, né? Isso assim é uma cena muito interessante, né? Poder ter a eternidade para dialogar com Jesus, ser pastoreado por Jesus, né? Muito bem, na sequência, a gente vê aqui também o convite do Senhor Deus ao término, vamos dizer assim, praticamente dessa lição. Qual é o convite de Deus? Venha, venha, tá certo? E eu queria trabalhar esse assunto aqui com vocês também, para a gente concluir essa parte da lição, porque aqui em João capítulo 6, no verso 44, e eu quero ler aqui com vocês também, João capítulo 6, verso 44, diz assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja que aqui inclusive está fazendo essa conexão com morte, né? Com morte, e aqui ele fala que no último dia ele vai ressuscitar todos aqueles que foram levados a ele. Então, eu queria ouvir de vocês como é que a gente faz essa conexão, né, de estarmos sendo levados a Ele e o convite que Ele nos faz de venha. Como é que a gente conseguiria fazer essa conexão? Pastor Evaldo, esse convite é tão interessante que talvez quando algumas pessoas pensam assim, Jesus está convidando, pode vir. Às vezes as pessoas dizem, não, mas esse convite não é para mim, porque eu sou pecador, eu sou indigno, eu estou longe de Cristo, eu fiz tantas coisas erradas. O convite é para todos. O convite não é para uma pessoa que só aquele que está certo. O convite é para todos, qualquer um. A Bíblia diz, ainda que o pecado seja como escarlata, ainda que seja como carmesim, Deus limpa e purifica, né? Então veja, este convite é para todos, e ele ainda diz assim lá em João 6,37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora.
Ou seja, a pessoa diz, e se eu for rejeitado? E se eu aceitar o convite e Jesus não me aceitou? A partir do momento que eu aceito as suas vestes, eu posso entrar nas bodas com a veste da justiça, né? Eu só preciso aceitar o convite e aceitar as suas vestes, a sua justiça. E o convite é para todos, né? E quando a gente vai para Mateus 11, 28 a 30, que a lição também faz menção desse texto, aí fica claro quem está sendo convidado aí, né? Porque disse, venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu pergunto, quem não anda carregado e sobrecarregado hoje? Não tem ninguém, todo mundo. Ele disse, e eu os aliviarei. Ou seja, para você que está cansado, sobrecarregado, Deus está fazendo um convite e disse, eu os aliviarei. 29, tomem vocês sobre vocês o seu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, quem conhece jugo sabe quão pesado é. É de madeira. Se a gente comparar o jugo que os bois, os touros carregam, ele é de madeira maciça e é pesado. E ele disse, tome-me o jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Tem um convite. Só esse verso já nos diz que todos são convidados, né? E quem aceita e vá, disse que vai receber alívio, porque apesar de ser um jugo, o fardo é leve e o fardo é suave, né? E é interessante, como já foi mencionado aqui, todo mundo nos dias atuais vive cansado, está sobrecarregado, questões emocionais, questões de trabalho. Principalmente emocionais hoje em dia, né? Muitas vezes o cansaço do dia a dia, enfim. E essa é a promessa de Deus, né? Ele faz o convite, venha, venha. E todos nós que vamos a Ele já está dizendo, o meu jugo é o quê? Suave e leve. E leve. Agora, outra coisa importante que a gente vê também, que a lição trabalha um pouquinho, é que Deus também quer me usar para que eu possa ajudar outros a irem a Ele. Exatamente. Então, hoje Ele diz, Evaldo, venha. Mas Ele está dizendo assim, Evaldo, agora faz o convite a outros. Então, eu posso dizer assim, Maria, venha. João, venha. Então, eu posso ser um instrumento de bênção na vida de outros também. Então, é algo maravilhoso. Então, veja como Deus vai preparando, né? E como foi já dito aqui, apesar de falho, de pecadores, de errados, mas Ele chama a todos, a oportunidade é para todos. Se nós aceitamos, a bênção é garantida para a gente. É interessante essa questão de ser para todos, porque a Bíblia trabalha de duas formas. Isso aí é interessante, né? Pela forma positiva, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, todo aquele que nele crê. E 2 Pedro 3,9 trabalha da forma negativa, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, né? Senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, qual que é a intenção do coração de Deus? Que todos, salvar todos. Salvar todo mundo. Jesus não quer deixar um sequer de fora. Qual é o pai que quer perder um dos seus filhos? Então ele diz, eu quero salvar todos. Eu dei a vida para que todos que aceitem a minha graça se salvem. E eu vou usar o tempo que for necessário, o tempo da longanimidade que for necessário, para que nenhum se perca. Então, é uma graça que às vezes a gente não consegue entender que graça é essa, que Ele trabalha para todos, e vai usar todo o recurso. Ellen White tem um texto que diz assim, todos os recursos da onipotência, Deus utilizará para salvar uma pessoa, né? E aí, quando a gente tem compreensão disso, a gente entende que por a gente ser um reflexo de Jesus, nós precisamos também levar salvação para todos. As pessoas que a gente gosta e às vezes as pessoas que a gente também não tem muita simpatia por ela. Mas por quê? Porque Deus quer salvar todos. E se a graça me alcançou a mim, pode alcançar outras pessoas. E como representante de Jesus, eu preciso sorrir, conversar, eu preciso buscar meios de poder levar salvação para aquelas pessoas, mas principalmente amá-las. Quando eu tenho noção do que Deus fez por mim, quando eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, isso me leva naturalmente a ter uma percepção de meu próximo.
independentemente de quem seja. E se Deus, eu tenho essa percepção de Deus, que Ele me salvou, eu vou também querer levar a salvação para os outros. Tem um texto aqui, A Fé pela Qual Eu Vivo, esse livro de Ellen White, que está na parte de sexta-feira. Eu queria ler só a primeira parte, que diz assim, ó: se não recebermos a religião de Cristo, nutrindo-nos da palavra de Deus, não teremos direito à entrada na cidade de Deus. Então, a religião só de fachada, religião só de nome, não vai salvar ninguém. Então, de fato, eu e você, e vocês aqui, e você, meu amigo, nós precisamos abrir o coração, nos entregarmos completamente a Ele. E é por isso que é o convite dele a todos nós, né? Venha. É por isso que a lição nesse trimestre trabalhou relacionamento com Deus. Eu preciso todos os dias ir na presença de Deus. Eu preciso me fazer conhecido dele. Eu preciso conhecê-lo. E não existe outra forma de conhecer a Deus que não seja tendo um relacionamento diário, genuíno e contínuo com Ele. Então, se a gente não receber esse tipo de religião, praticarmos esse tipo de religião, infelizmente, nós não iremos conhecê-lo. Aí eu lembro da parábola lá das 10 virgens, quando o noivo chegou, aquelas 5 virgens foram comprar mais azeite, quando elas retornaram, a porta já estava fechada, e elas clamaram, elas insistiram, porque elas queriam participar da festa. E ali o noivo disse: olha, eu não conheço vocês, não sei quem são vocês. Então foi um momento de muita tristeza para aquelas moças, mas ali retrata a vida de muitos de nós, muitos crentes, muitos filhos e filhas de Deus, que vivem uma religião só de fachada, só de aparência, tá certo? Só de fala, só de teoria. E ele aproveita e diz: Evaldo, filhos, vivam a prática de tudo isso que vocês conhecem. Então, se de fato isso acontecer, é bênção na minha vida e certamente é bênção na vida daqueles que convivem comigo. Quando a gente olha para a eternidade, o que nós estudamos aqui, eu imagino sabe aquelas balanças de 2 pratos que você põe de um lado uma coisa, imagina colocando do lado todas as nossas tribulações, todos os nossos problemas, todas as nossas angústias, a gente coloca de um lado da balança. Do outro lado da balança, a gente coloca a eternidade, a glória de Deus. Quando a gente olha para a glória de Deus, para a volta de Cristo, os nossos problemas parecem que não tem peso nenhum. Os nossos problemas parecem que na balança ele perde todo o peso, porque a glória de Deus ela é tão forte, a volta de Jesus, a eternidade no coração, ela é algo tão grandioso para nós, que se nós olharmos mais para isso, a gente vai ver os problemas como pequeno. Olha o que diz, por exemplo, 2 Coríntios 2, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, a glória é um peso tão grandioso que não tem comparação com nada, nem com problemas nenhum. E na lição de sexta-feira, tem um pensamento de Ellen White, no livro Fé pela Qual Eu Vivo também, que ela diz assim: precisamos nos acostumar a falar do céu, do belo céu, falar daquela existência que perdurará enquanto Deus existir. E então, vocês esquecerão suas pequenas provas e dificuldades. Seja a mente atraída para Deus. Olha que grandioso é isso, né? Se nós vivermos mais olhando para a eternidade, se nós vivermos mais almejando essa glória, os nossos problemas se tornarão pequenos, né? Nossas tribulações nos tornarão em nada, porque o que nós almejamos é muito maior, muito mais glorioso. E aí o texto inicial do verso fala que diz assim: agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora faz sentido, depois de tudo isso que nós estudamos, porque ele diz assim: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então, por tudo que nós estudamos, de fato, ainda não chegamos nesse ideal, mas certamente a eternidade está logo ali. E aí reforça o que você tentou, autora, falar todo esse trimestre, a necessidade que a gente tem de buscar a Deus todos os dias, a gente tirar tempo para orar, tempo de estudar a palavra de Deus, porque de ouvir, não só de ler, mas de ouvir a palavra de Deus,
e que nós poderemos, certo, pensar, anelar e conhecer mais de Deus a cada dia. Obrigado, amigos, por compartilhar conosco a última lição desse trimestre. E nesse trimestre nós também acabamos aprendendo mais sobre a 28ª doutrina, né? Que foi a doutrina acrescentada, o crescimento em Cristo, né? E foi muito gostoso passarmos esse trimestre junto, né? Algumas vezes pude ter o privilégio de estar aqui comentando a lição. Continue conosco, participando agora na próxima lição que virá, né? E vamos terminar com uma oração, agradecendo a Deus. Antes da oração, dizer para você o seguinte: se você gostou, coloque o joinha que você gostou. E se não gostou, coloque também, porque é importante para o YouTube que cada pessoa mais possa conhecer dessa verdade tão importante. Amém. Tá aí a e dica. Compartilhar, além de dar um gostei, compartilhe o link para seus amigos e irmãos de outros locais, para que eles também possam aproveitar esses momentos. E, pastor Costini, pode se inscrever no canal? Sim, claro, e pode mandar mensagens também, né? Porque as mensagens a gente vai estar respondendo também nos nossos programas aqui. No início a gente já responde pedidos de orações, né? A gente faz um momento de oração também por esses pedidos. Você pode interagir conosco também, né? Obrigado, pastor Evaldo, muito obrigado. Sei que a sua agenda corrida tirou um tempo para estar conosco. Obrigado, professora Jasna, e que Deus nos abençoe sempre, né? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Durante todo esse trimestre, ó Pai, estivemos aprendendo sobre o crescimento no Senhor Jesus. E essa lição termina, Senhor, com um tema tão relevante, a eternidade no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe a podermos sempre ter esse desejo de olhar para o alto, de olhar para o Senhor, de almejar a eternidade e viver cada dia, Senhor, com o desejo de contemplar a Tua face. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.